E chegamos ao último episódio da série Desmistificando a Umbanda. E hoje o nosso assunto, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho sobre os preconceitos, sobre as dúvidas das pessoas, aquelas coisas que fazem com que as pessoas não entendam a Umbanda. Por mais que eu já tenha falado várias e várias vezes sobre isso, a dona Jurema me aconselhou a fazer um reforço aqui nessa desmistificação da Umbanda, para que dessa vez a gente consiga finalmente abrir os olhos de todos. Então fica até o final do vídeo, porque esse vídeo, olha, ele realmente está sendo fechado com chaves de ouro. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. E eu tô muito feliz de saber que vocês chegaram até aqui, então eu estou sentindo que o meu papel está dando certo. Eu estou sentindo que finalmente o resultado que eu queria está ocorrendo. Estou conseguindo atingir as pessoas que eu tanto queria, que é desmistificar a Umbanda. Quando a gente criou o projeto de desmistificar a Umbanda, foi para que mostrasse às pessoas o que é a Umbanda e para que ela serve, e mostrar que a Umbanda não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo enxerga, né? E se você chegou até aqui, se você chegou até esse vídeo, só mostra pra mim que você realmente está comprometido com a religião, que você quer ingressar nessa caminhada com a gente, que você quer estar aqui com a gente. E eu só tenho a agradecer. Eu fico muito grata de saber que o que eu estou fazendo aqui realmente está dando resultado, né? Mas vamos logo pro vídeo, porque eu estou muito ansiosa e eu quero muito começar a falar sobre o assunto de hoje. Falei demais, como sempre. Então se aconcheguem aqui, se aproximem bem aqui comigo, porque o vídeo de hoje é um assunto bem sério, muito legal e que vai tirar muitas dúvidas. Então, eu quero começar falando sobre o maior preconceito que existe com a Umbanda. Que todo mundo fala, né? A Umbanda é coisa do demônio. Meu Deus, gente. Em pleno século XXI ainda tem pessoas que acreditam que a Umbanda é coisa do demônio. Eu fico chocada porque tem tanta informação por aí, né? As redes sociais, elas estão para isso, para trazer informação, mas como existem muitas informações positivas, também existem muitas informações negativas, né? Então acaba deturpando a imagem da Umbanda. Então por isso eu vim aqui falar para vocês, gente, a Umbanda não é coisa do demônio, porque se for, eu sou a mais endemoniada, porque eu amo a Umbanda. A Umbanda, ela foi criada para ajudar as pessoas e não para fazer o mal. Então você que enxerga essa maldade na Umbanda, pense, será que o mal não está dentro de você? Porque dentro da Umbanda não está? Eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu alguém te falar que a Umbanda é coisa do demônio, que é coisa ruim, que vai te fazer ir pro buraco, que se você entrar pra Umbanda a sua vida vai virar do avesso, que a Umbanda não é coisa de Deus? Mas, gente, a Umbanda, ela é uma religião como qualquer outra. A Umbanda é, sim, coisa de Deus. A Umbanda é maravilhosa. A Umbanda, ela é a maior conexão que eu já tive com Deus. É a religião que mais me conectou. Então, eu sou a prova viva de que a Umbanda, ela é realmente de Deus. Eu já gravei um vídeo contando a história da Umbanda, então eu não vou contar a história da Umbanda de novo, porque tem um vídeo sobre isso, tá? Se você quiser, é só assistir. Eu acho que eu vou deixar um card aqui para você poder ver. Mas a Umbanda, quando ela foi criada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, ela foi criada com o intuito de
trabalhar a caridade, porque na época a religião ela estava mais voltada a pessoas que tinham condições financeiras, a pessoas que estavam vivendo numa classe social melhor. Naquela época, o kardecismo, né, que é o espiritismo, estava muito em alta. E ele era mais... ele acolhia mais pessoas que tinham mais... Como que eu posso dizer? Não é classe. Eram pessoas, assim, que tinham uma condição melhor, sabe? Eram pessoas que sabiam se comunicar melhor. Então, pessoas muito humildes, acabava que não... Eu não sei se a palavra preconceito cabe nesse assunto, mas... Pessoas humildes não tinham muito acesso, sabe? E aí, quando a Umbanda chegou, ela chegou metendo 2 pés no peito de todo mundo. Ela falou assim, olha, gente, eu quero que todo mundo tenha acesso à espiritualidade. Não só gente rica, gente pobre também. Gente que tá abandonada, gente que tá... que foi abandonada nas favelas, que foi abandonada, sei lá, nos lugares mais precários. Então a Umbanda, eu não entendo como alguém pode enxergar a Umbanda como algo ruim, se a Umbanda foi a primeira religião que acolheu verdadeiramente as pessoas mais humildes, as pessoas que passavam por muita dificuldade. A essência da Umbanda, ela já diz tudo. Ela diz que é para acolher e ensinar, ajudar. Muitas pessoas que estão vivendo numa vida ruim, uma vida errada, é porque elas foram abandonadas nesses locais. Se você olhar o contexto histórico, você vai entender, sabe? As favelas, elas não nasceram do nada. Ninguém chegou e falou assim, vamos criar uma favela, vai ficar tão legal, daí a gente constrói umas casas aqui no morro, daí se chover e destruir a nossa casa, a gente constrói outra. Gente, as pessoas que foram para as favelas eram pessoas que elas praticamente foram abandonadas. Na época da abolição da escravatura, na época que as pessoas libertaram os escravos, né? Eles simplesmente falaram assim, a partir de hoje você não precisa mais me obedecer, tchau, se vira. E mandou a pessoa se catar, mandou a pessoa se virar sozinho, entendeu? Então, assim, foi uma jogada de mestre liberar os escravos só para que os governantes da época fizessem o papel de bonzinho. Mas ninguém criou uma estrutura para poder dar suporte para essas pessoas que foram libertadas. Porque, para mim, liberdade não é ter que morar numa situação precária, né? Então, essas pessoas que tiveram a sua liberdade, o que elas fizeram? Elas foram construir casas em lugares que eram mais baratos ou que eram invasões, porque elas não tinham nem condição de comprar uma casa. Então, muitas das pessoas que vivem em situações precárias são raízes desse problema, entendeu? Elas vieram deste problema que foi se enraizando. Então, essas pessoas que estão nessa situação, muitas das vezes elas não têm água encanada, muitas das vezes elas quase não têm o que comer, ou quando tem é uma condição assim, mais precária. Hoje em dia, graças a Deus, as oportunidades estão melhorando, mas naquela época o preconceito era tão grande, mas tão grande, que aquelas pessoas sofriam muito. E aquelas pessoas, elas não tinham o conhecimento sobre a espiritualidade. Então, tipo assim, eu posso estar falando um pouco de bobagem aqui, porque eu não entendo muito sobre como é passar por essa situação, porque eu não vivi na pele, tá? Então, se eu estiver falando alguma coisa muito absurda, gente, me perdoe, me corrijam aqui embaixo. Mas, porque assim, eu nunca vivi na pele isso. A minha condição financeira era diferente. Eu nunca fui... Opa! Eu nunca fui rica, mas eu também nunca passei uma situação tão complicada, assim. Só na minha infância que foi uma fase, assim, bem punk. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer pra vocês é que, com base em tudo que eu estudei na escola, com base no que eu pesquisei, com base no que eu refleti sobre a vida, que eu tenho visto por aí, e nos livros que eu li,
as situações das pessoas daquela época não eram situações tão vantajosas, não eram situações tão tranquilas. Muitas pessoas que acabavam entrando para o tráfico ou para a bandidagem é porque ela precisava sobreviver, entende? Então, essas pessoas, elas precisavam de luz, elas precisavam ser guiadas. Então a Umbanda, ela nasceu para essas pessoas, para ajudar essas pessoas a conseguir encontrar o caminho de Deus, para que elas pudessem acender algo dentro de si, para que elas conseguissem perceber que existe sim uma luz no fim do túnel, para que não que elas deixassem a vida delas para trás, mas que elas pudessem olhar a vida com outros olhos. Essas pessoas muitas das vezes não tinham nem condição de ir no médico, então a medicina delas era o quê? Os pretos velhos, os caboclos. E aí você pega e fala assim, que essa religião é do demônio, gente. Como que essa religião é do demônio, meu Deus? Essa religião não é do demônio, essa religião ela iniciou com um propósito digno, um propósito fundamental, e hoje essa religião ela abraça muitas causas, ela acolhe todo mundo, ela não tem uma visão preconceituosa. Hoje, se você bater na porta de um terreiro, você é acolhido, porque a Umbanda ela acolhe a todos, independente de quem seja, independente de qual a sua profissão, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente da sua sexualidade, entendeu? A Umbanda ela é mal vista porque ela não é tradicional, porque ela não é o preto e o branco, porque ela não é aquela religião em que tem que seguir as regras dos 10 mandamentos, apesar que a gente tem que seguir mesmo, não matar, né, é importante. Mas eu digo assim, a Umbanda é uma religião que sai do padrão, é uma religião que enfrenta aquilo que está errado. E tem muitas religiões que elas abraçam o erro, que elas acobertam o erro. Quantas religiões que acobertam estupradores e pedófilos? Ou seja, existem tantas religiões que eu poderia dizer que é do demônio, e aí vem e chamam justamente a nossa religião, que acolhe a todos, sem ver a maldade, sem ter um olhar preconceituoso. Então, para você, pessoinha que acha que a Umbanda é do demônio, não é do demônio. Para você que estava em dúvida se era, se não era, não é. A Umbanda não é do demônio. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Deletem da sua vida. Umbanda jamais vai ser do demônio. Jamais. A maldade está dentro de nós, não dentro da espiritualidade. Somos nós que colocamos a maldade dentro dessa religião. É a nossa visão que a torna. Porque o princípio da Umbanda sempre foi e sempre será paz, amor e caridade. Eu me canso de falar disso, mas eu tenho que falar, eu tenho que ficar repetindo, porque não entra dentro da cabeça de vocês. Já fiquei muito revoltada aqui. Ai, meu Deus. A Umbanda é um caminho de luz, gente. A Umbanda é um lugar que sempre estará de portas abertas. Então, se você precisa de alguma coisa, você pode ir lá quando você quiser. Sabe o que mais me irrita? Era pra ser uma aula, né? Mas virou meio que um desabafo. O que me irrita é a hipocrisia de muita gente falar mal da Umbanda. Nossa, desceu o pau na Umbanda, mas quando precisa tá lá, né? Quando não precisa tá lá na outra religião, mas quando precisa tá lá na Umbanda. Fazer o quê? Mas Deus está em todos nós e está em todas as religiões, né? Então, como eu disse, nós acolhemos a todos, independente de quem seja. E eu já vou falar sobre essa questão de estar em mais de uma religião. Já vou entrar nesse assunto. Pensou que eu não posso falar, né? Aí a gente entra naquele assunto bem específico, né? Que eu já tô falando disso há bastante tempo nessa série, mas eu vou voltar a falar desse assunto. Quem são as entidades na Umbanda? As entidades da Umbanda são o quê? Caboclos, pretos velhos, zerês, exus e etc, né? Que é muita entidade, meu Deus, essa linha é muito grande. E eles servem para quê? Eles servem para fazer o mal? Não. Eles servem para trazer conhecimento.
Eles são os psicólogos das pessoas que não têm condição de ter psicólogo. Eles são aqueles que trazem a medicina para quem não tem condição de comprar um remédio ou pagar uma consulta. Eles são aqueles que ajudam a encontrar um emprego. Aonde que você vai maldade numa ação dessa? Onde que tem maldade, onde uma entidade te ajuda a encontrar um emprego? Uma entidade te aconselha? Uma entidade te ensina a ser mais madura emocionalmente? A Umbanda é oração, é compromisso, é transformação, é caridade. Para vocês terem uma ideia, para se iniciar uma gira, normalmente se inicia com uma oração. Eu não sei como é todos os terreiros, mas na maioria dos terreiros que eu já frequentei, né, que eu já fui para conhecer, eles começam com Pai Nosso, ou com uma Ave Maria, ou com Santo Anjo. Eles chamam a egrégora que é universal. Então, a Umbanda, ela é uma religião de amor. Ela não tem nada a ver com maldade. Quantas pessoas que vão no terreiro, que frequentam o terreiro, que muitas das vezes entram para a corrente e acabam saindo de vícios, que superam depressão, que reencontram a fé que muitas vezes foi perdida em uma outra religião. E pasme, tudo isso sem cobrar um centavo. Um centavo. Que religião que não cobra, né? Porque hoje a gente vê muito na internet, na TV. Eu não assisto mais TV, mas quando assistia a gente via muito religiões que que ficavam inventando história para conseguir fazer com que os fiéis dessem dinheiro. Religião que vendia água benta, que vendia pedaços da cruz de Jesus. Religião que pedia para o fiel doar o seu carro. Aqui na minha cidade, na verdade não é a minha cidade, lá em Curitiba, eu não moro em Curitiba, não moro mais. Minha cidade natal é Curitiba. Lá em Curitiba tem um templo evangélico feito de ouro. E aí eu te pergunto, é a Umbanda que é uma religião do mal? É a Umbanda que é uma religião que não prega o amor? A Umbanda, ela vive de caridade, gente. Sabe quem que mantém o terreiro? Nós. Nós, que eu digo, a corrente. Nós mantemos o terreiro para que a gente possa dar o suporte para quem vem desesperado. Quem vem desesperado, que não tem um tostão no bolso, que muitas das vezes está contando as moedas para comprar um pão para comer. A Umbanda, ela não tá ali para cobrar nada de ninguém. A Umbanda não tá ali para tirar dinheiro de ninguém. Nenhum terreiro vai te cobrar algo, nenhum terreiro de Umbanda de lei vai te cobrar algo. Existem campanhas que os terreiros fazem para arrecadar fundos para algum tipo de reforma ou alguma caridade ou alguma mudança necessária. Mas isso é a parte. Agora, os atendimentos das entidades jamais vão ser cobrados. E outra, essas movimentações são movimentações que qualquer religião faz, né? Quantas vezes eu fui na igreja católica, na festa junina, que igreja católica nem acredita nessas coisas juninas, mas tudo bem, né? Olha que hipocrisia. Quantas vezes eu ia nas festas juninas da igreja e eles cobravam um absurdo por um pastel para poder angariar fundos para cuidar da igreja, para manter a igreja. Então todas as religiões, elas cobram alguma coisa de certa forma. E a Umbanda, a única coisa que ela faz é pedir auxílio dos filhos da casa para ajudar na manutenção da casa. E caso alguém sinta no coração, porque não é pedido nada, aí sim a pessoa faz alguma oferenda. Mas assim, a gente não passa nenhuma cestinha induzindo as pessoas a fazer oferenda. A gente não chega em ninguém pedindo para que venda o seu carro, a sua casa, para poder bancar o terreiro. Então, aí eu pergunto, a Umbanda realmente é do mal? Né? Acho que já está respondida a nossa pergunta. Aí a gente entra naquela pergunta que eu dei uma seguradinha, que é: eu posso estar na Umbanda e em outra religião ao mesmo tempo? Bom,
Cada religião, ela tem um segmento, né? Eu conheço muita gente que frequenta o terreiro, mas que tem a sua fé. É católico, evangélico, apostólico romano, sei lá, xamânico. Isso é normal, porque os consulentes, eles vão pro terreiro não porque eles querem só assistir a gira. Eles vão pro terreiro porque eles precisam de ajuda. Então existem muitas pessoas que frequentam uma religião e que também frequentam o terreiro. A Umbanda, ela respeita todas as crenças. Ela respeita a sua fé. Ela está sempre de coração aberto para você, independente de onde você vai, porque ela busca acolher a todos. Só que agora, se você pretende entrar para a corrente da Umbanda, aí o negócio já muda um pouquinho. Porque assim, quem é consulente, ele não precisa frequentar diariamente. Então, ele não precisa seguir dogmas e nem doutrina. Ele está lá para pedir ajuda. Quem entra para a corrente está lá para se desenvolver. Então, por mais que a Umbanda ela não tenha nenhum preconceito, mas as doutrinas elas podem não se encaixar. Algumas religiões até que dá para se aderir, né? Por exemplo, o xamanismo, essas religiões mais... não sei como que se chama, esqueci o nome, mas que mexe com rei, que essas religiões mais zen, assim, até que elas se encaixam bem. Agora, você que é evangélico, que é católico, não dá certo você participar da Umbanda, porque as suas crenças elas não se encaixam. No catolicismo, na igreja católica, na igreja evangélica, eles não acreditam em espírito. Como que você vai participar de uma igreja e de um terreiro? Você vai estar indo contra a sua própria crença. Uma hora você vai começar a entrar em conflito e vai se questionar quem que está falando a verdade. Porque, assim, tem religiões que elas não criticam, que elas aceitam e respeitam a Umbanda. Mas tem religiões que eu digo assim, tem casas, né? Tem igrejas. Mas tem igrejas que elas simplesmente descem o pau. Então não faz sentido você estar em duas religiões ao mesmo tempo. É complicado, porque tem algumas igrejas que elas abominam completamente a Umbanda. Então você acabar ficando meio perdido, e isso é meio que, sei lá, meio hipócrita da sua parte, sabe? Não faria sentido. Então, essa é a resposta do que eu segurei para te responder, porque eu queria que você entendesse o contexto. Outro tópico que eu separei para falar hoje, que eu acho que é um tópico bem interessante e até um pouquinho polêmico, o pessoal fica meio assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Fica meio perdido. Por que alguns terreiros, eles trabalham diferente de outros terreiros, né? Cada um segue uma linha. Porque a Umbanda ela é como se fosse um rio que vai correndo e vai de encontro aos caminhos. Então, as doutrinas e os dogmas da Umbanda, elas costumam ser passadas de pai para filho. Então, o meu pai de santo passou para mim, eu virei pai de santo, vou passar para o meu filho vai virar pai de santo, vai passar para o filho dele e assim por diante. Então, cada pai de santo ensina do seu jeito. Lá no início, o Zé de Moraes ensinou a todos os filhos dele para que os filhos dele cada um abrisse a sua tenda. E aí, conforme foi se espalhando, cada um foi transmitindo o seu ensinamento. E como o ensinamento é passado de boca em boca, algumas coisas podem se perder, outras coisas podem ser inseridas. Tem muitos pais de santos que eles inserem outras abordagens, porque eles sentem que pode ficar mais completo. Então tem terreiros que inserem um viés mais xamânico, tem terreiros que introduzem o reiki, tem terreiro que trabalha mais com a linha do catolicismo, tem terreiro que ele é mais voltado para as raízes africanas, tem terreiro que ele é um terreiro misto, que a gente chama de Umbandomblé, ou Umbanda traçada, ou Umbanda molocô, que é aquela Umbanda que tem o Candomblé junto. Então, cada pai de santo foi trazendo a sua tradição, e isso foi se multiplicando, e conforme o tempo foi passando,
cada pai de santo trouxe a sua identidade para o seu terreiro. Então você pode observar que cada terreiro que você vai é a cara do pai de santo, é a cara do chefe de gente. Cada terreiro tem o seu jeitinho. Então, se você quer se identificar com o terreiro, observe o pai de santo, observe como ele se comporta, porque o terreiro ele vai ser a carinha dele. O que importa de verdade é que todos os terreiros eles seguem o princípio fundamental, que é o que foi determinado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é a essência da Umbanda, né? Onde ele fala que a Umbanda é a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Essa é a essência da Umbanda, essa é a regra da Umbanda. Enquanto os terreiros estiverem seguindo esse princípio, eles estarão seguindo com o nome de Umbanda. A partir do momento que eles pararem de seguir o princípio, a essência da Umbanda, aí sim não será mais Umbanda. É por isso que cada terreiro tem a sua essência, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. E outra, cada terreiro, ele se encontra em uma determinada região. E cada região necessita de um tipo de atendimento. Então vai ter terreiro que estará numa região mais nobre da cidade, que se ele for falar muito de coisas assim assustadoras, as pessoas não vão entender, porque existem muitas pessoas preconceituosas. Então ele tem que dar uma mascarada, ele tem que ser um pouquinho mais sutil, tem que trazer mais esse viés católico, espírita, porque é a necessidade do ambiente. Tem terreiro que está numa região assim mais pobre, numa região que é mais humilde. E lá ele vai falar do jeito que as pessoas entendem. Já pensou? Um terreiro num lugar humilde chegar falando assim: vós que sois o véu da vossa sabedoria. Quem que vai entender isso? Então ele tem que chegar falando do jeito que a pessoa entende. Ele tem que conseguir transmitir a informação do jeito que a pessoa entende. Ele tem que ter a mesma linguagem de comunicação. A comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Então, se eu estou conversando com você e você não está me entendendo, não está havendo comunicação. Então, é por isso que cada terreiro ele tem que ter o perfil do ambiente onde ele está, para que ele possa ajudar quem está em volta. Então, se há necessidade do terreiro ser mais pancadaria, porque tem muita obsessão em volta, é uma região assim que tem muito, por exemplo, tem muito tráfico, bandidagem, muito assassinato, essa região com certeza tem muito espírito obsessor, muito espírito sofredor. Então, o terreiro vai precisar trabalhar com demanda, vai precisar trabalhar com desobsessão, vai ser um terreiro muito pancadaria, muito pesado. E tem lugares que quase não tem esse tipo de espírito ao redor. Então eles vão trabalhar de uma forma mais suave, mais neutra. É como o terreiro que eu já comentei, que é lá no centro de Curitiba. E eles são assim... É um terreiro completamente diferente, que eu nunca vi na minha vida. Eles trabalham assim voltados para a linha do Oriente. Então, enquanto eles estão fazendo passe, eles estão dançando, estão movimentando, eles estão trazendo um estilo de trabalho diferente. Porque esse é o estilo que o local entendeu que os seus consulentes vão adaptar melhor, entendeu? Então a gente tem que parar de ficar com preconceito dentro da nossa própria religião, porque existem muitas pessoas que são preconceitas com a própria religião. Ai, porque o terreiro lá é muito... Como é que eles falam? Teve muito eles falam assim que foi muito brancalizado. Eu não sei, eles falam que teve muita raiz católica e espírita que virou mesa branca. Mas você entende o porquê que virou mesa branca? Imagina chegar com um terreiro pancadaria para um perfil de pessoas que não estão preparados. Aí eles vão ter mais preconceito e vão sair disseminando ódio. Entende? A gente dentro da Umbanda, a gente tem que ser unido. A gente tem que entender que cada terreiro tem o seu estilo e que tá tudo bem. O importante é não ter preconceito. Tá tudo bem ter um terreiro que é mais mesa branca. Tá tudo bem ter um terreiro que tem mais trabalho de desobsessão. Tá tudo bem ter um terreiro que ele é mais voltado com raízes africanas. Tá tudo bem ter um terreiro que é mais xamânico. Deixa eles trabalharem do jeito que eles querem. Parem de ficar tentando
criar discórdia dentro da sua própria religião. Porque a gente já tá batalhando contra as pessoas fora da religião. A gente não precisa de mais gente pra nos atacar, entendeu? Isso me irrita muito. Esse vídeo, quando eu fui montar, eu já fiquei preocupada porque eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou acabar polemizando. Vou acabar deixando polêmico. Porque quando eu comecei a ver na internet que as pessoas estavam criticando muito o direcionamento do Zélio de Moraes, eu fiquei tipo, meu Deus, gente, será que vocês são tão mente fechada assim? Tipo, não é que eu sou fanática por Zélio de Moraes. Não, eu acabei de conhecer ele não faz muito tempo. Eu estou na Umbanda há poucos anos. Mas eu acredito que se a religião foi criada através dele, a gente tem que entender os princípios dele. Eu sei que já existia esse movimento da Umbanda há muito tempo atrás. Já existia mesmo. Já existia com o povo africano que veio aqui para o Brasil. Eles já tinham toda essa movimentação. Mas quem que foi a pessoa que teve coragem de botar a cara para bater e levantar a bandeira e falar bem assim, a partir de hoje nós vamos lutar pelos nossos direitos? Quem que foi? Foi Zélio de Moraes. Não foi você, não foi Ciclano nem Beltrano. Então, antes de ficar criticando e ficar enchendo o saco e ficar reclamando do cara, o cara que nem tá mais aqui pra se defender sozinho, gente, parem e pensem. Você teria coragem de estar no lugar dele? Ele abandonou o sonho da vida dele, que era seguir uma carreira na Marinha, por causa da espiritualidade. Ele pegou e enfrentou todos os preconceitos possíveis e impossíveis para que essa religião fosse aceita naquela época. Naquela época que era uma época extremamente preconceituosa e racista. Então sim, pode ser que ele realmente deu uma passada de pano e deixou a religião um pouco... Eu não sei como que se fala, esbranquiçada, não sei. Que deixou um pouco mais mesa branca. Mas foi a necessidade. A necessidade faz o ladrão. Ele precisava fazer aquilo para que fosse aceito. Foi como se fosse... Igual a Mariazinha me falou uma vez. A Mariazinha me disse que a gente às vezes precisa usar uma máscara para se proteger. Porque nem todo mundo precisa saber quem nós somos. Nem todo mundo precisa saber a nossa verdadeira essência. Então, se Zélio de Moraes, na época, precisou se adaptar e se aderir a esse movimento para ser aceito, foi o que ele fez. Ele fez para sobreviver, para que a religião sobrevivesse. Se você que fica criticando ele, estivesse naquela época, no lugar dele, eu tenho certeza que faria o mesmo, porque eu faria o mesmo. Você tá louco enfrentar a população? Naquela época o povo não tinha medo de pegar e sair quebrando tudo. Quantas pessoas eram mortas por causa de preconceito? E ele estava sendo a cara de tudo. Ele era o rosto da religião. Ele era o principal alvo para ser atacado. Então a gente tem que parar de ficar criticando ele. Eu tô com... Eu fico com raiva quando eu ouço as pessoas criticando ele, sabe? Tipo, eu tô estudando outras vertentes, eu quero conhecer mais as outras vertentes, mas eu acho que a gente tem que respeitar a nossa essência, nossas raízes, sabe? Da mesma forma que a gente quer respeito pelos povos indígenas, que é o povo originário, que é o povo que criou o Brasil, a gente também tem que querer o respeito com relação a quem colocou a cara a tapa pela religião. Eu deixei esse vídeo por último, porque eu acho que se eu colocasse esse vídeo como o primeiro da série, muitas pessoas não iriam chegar até aqui, porque algumas pessoas não gostam de ouvir a verdade. E a verdade precisava ser dita. A essência da Umbanda sempre foi e sempre será o que foi ditado por Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é paz, amor e caridade. Então vamos parar de ter preconceito pela nossa própria religião. E outra, se você encontrar um terreiro que cobrar por qualquer atendimento que for,
saia correndo desse lugar, porque não é Umbanda. A Umbanda, ela vive de fé. A Umbanda, ela é cheia de amor, de ancestralidade. A Umbanda, ela transforma a vida das pessoas. Ela consola os corações. Ela resgata as almas. A Umbanda utiliza de conhecimentos ancestrais para ajudar pessoas que estão perdidas nessa vida, pessoas que não sabem qual é o seu rumo. E se não fosse pela determinação inicial, ela não estaria aqui hoje. Então nós temos que dar graças a Deus que esse garoto de 17 anos teve a coragem de enfrentar o mundo por nós. Se hoje eu sou umbandista, é por causa dele. Se você é umbandista, é por causa dele. Se todo mundo é umbandista, é por causa dele. Então vamos olhar com mais respeito a nossa religião. Vamos parar de ficar criando panelinhas. Ai, porque o meu terreiro é assim, o teu terreiro é errado. Ai, porque o teu terreiro... Não, onde já se viu um terreiro de Umbanda com candomblé? Gente, pelo amor de Deus, cada um faz o que quiser da sua vida. Como eu expliquei agora há pouco, as tradições, elas são passadas de pai para filho. Então, se esse pai de santo aprendeu dessa forma e ele acredita que essa é a forma correta, então é correto. Desde que ele não fuja das regras, que são os princípios básicos, que é paz, amor e caridade, está tudo bem. Porque ele tem uma função na religião dele. Ele está pregando a fé dele. Se você não concorda com o que ele faz, procure outro terreiro, mas não fique disseminando a discórdia e falando mal. Não fique falando, ai, porque esse terreiro é isso, porque esse terreiro é aquilo. Nós estamos criando uma briga dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente. Nosso ambiente, ele é de luz. Todos nós aqui estamos com o mesmo propósito, que é estarmos unidos com Deus, termos axé na nossa vida. Então, vamos todos nos reunir e acolher uns aos outros, vamos nos abraçar, somos todos irmãos. Se a gente cobra tanto dos evangélicos para respeitar a gente, por que nós mesmos não nos respeitamos? Entende? É complicado, é muito complicado. Está na hora da gente começar a olhar para o nosso próprio ego e falar assim, o que eu posso melhorar? E não ficar apontando o dedo e falando, esse terreiro não é bom, esse terreiro não é bom, esse terreiro não é bom. Comece a trabalhar o seu próprio ego. A Umbanda é humildade, gente. Tá na hora de mudar a visão das pessoas. Nós estamos em um período da vida que as mudanças, elas estão sendo forçadas. 2025 é o ano da mudança. Xangô e Yansan são os regentes. Eles estão pedindo mudança, eles estão pedindo justiça. O que eles querem de nós? Eles querem sim que nós estejamos mais comprometidos com a espiritualidade, mas eles querem que nós sejamos justos. Como que a gente vai ser justo se em vez da gente olhar para o nosso próprio nariz, a gente fica olhando para o do outro? A gente fica tentando alimentar nosso ego. A gente fica tentando disseminar a discórdia com o nosso irmãozinho. Então, se você quer entrar para um terreiro, eu tô fazendo essa pergunta séria. Se você realmente quer entrar para um terreiro, ou se você já é de um terreiro, se pergunte, você está lá por paz, amor e caridade? Tá se doando por completo para amar o próximo, independente de quem ele seja? Ou você está lá para ficar criticando o outro, enchendo o seu ego, ficar se comparando, ficar o tempo todo desconfiando da outra pessoa que está em desenvolvimento? Gente, você entrou pro terreiro, você desliga esse comportamento humano, que é um comportamento irracional, e se torna um ser de luz.
que quando você sai do terreiro, você tem que botar esses aprendizados, esses ensinamentos em prática para tentar manter a sua vida como um ser de luz e pegar esses comportamentos autodestrutivos, que são comportamentos humanos, e colocar eles bem longe de vocês. Porque todo mundo fala que Umbanda é estar no terreiro, mas a Umbanda é fora do terreiro também. Esses dias eu olhei no meu celular, gente, eu fiquei com tanta vergonha. Não vergonha de mim, vergonha da pessoa. Vergonha tipo assim, meu Deus, ela é da mesma religião que eu. Porque a pessoa postou que por ela ser umbandista, as pessoas tinham que ter medo dela. Ela mesma tá fazendo os outros terem preconceito da religião. Tipo, a gente não tem que botar medo nos outros. Ó, não mexe comigo porque eu sou umbandista. Gente, aí a gente nunca vai ser aceito, poxa. Temos que mudar, temos que ser mais espiritualista. Vamos colocar em prática Umbanda na nossa vida. Senão não adianta ir pro terreiro, você vai ficar perdendo seu tempo lá no terreiro. Gente, ir no terreiro, ó, eu vou ser sincera, se eu tiver que ir pro terreiro pra ficar fazendo esse tipo de coisa, eu não vou perder meu tempo, porque isso é perder de tempo. Eu vou pro terreiro porque eu amo o terreiro, porque eu amo estar no terreiro, porque eu amo estar na gira, porque eu amo ver a mudança nas pessoas, porque eu amo ver a minha própria mudança. Então vá pro terreiro com o coração aberto, com a mente aberta. Vá pro terreiro com essa vontade de transformação. Eu tô nessa fase, sabe? Eu já fui muito errada. Eu já tive muitas visões erradas. Eu já fui aquela pessoa que ficava enchendo o saco, ficava criticando, que ficava comentando do irmãozinho. Já fui aquela pessoa que tava com muito ego. E a Ayahuasca e a Umbanda trabalharam muito na minha vida para mostrar que a fé, ela é muito mais do que essas bobagens, do que essas coisas, elas são superficiais, sabe? A vida, ela é muito mais do que isso. E eu vou encerrar a série deixando essa reflexão para vocês. Hoje eu vim aqui para puxar a orelha de vocês. É por isso que eu comecei o vídeo mais alegre, para deixar o clima mais leve, porque eu sabia que o assunto ia ser difícil. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham compreendido o que eu tenho para dizer aqui. Porque eu não tô aqui para atacar ninguém, eu só quero mudar vocês, mas não mudar, tipo, forçar vocês. Eu quero mudar a mentalidade, fazer vocês enxergarem o que é amor. Eu só quero que vocês passem a entender o que é amor. Umbanda é sentir. Aprendam. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Umbanda é sentir. É sentir algo pelo próximo. É sentir algo por você. É sentir algo pela entidade. É sentir. Você sente. Quando você está na Umbanda, você sente tudo, você sente a energia ao redor, você sente os sentimentos dos animais, você sente o tempo, você sente tudo. Então vamos botar isso em prática, tá bom? Eu não quero magoar ninguém, por favor, mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se ficou alguma dúvida. Não tem problema se vocês não concordarem com a minha opinião, desde que não seja hater, porque eu acho que a gente tem livre-arbítrio, cada um tem a sua opinião, né? Essa é a minha, a tua pode ser diferente, tá tudo bem. Desde que a gente não tenha nenhum tipo de atrito, legal. Compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para que elas possam conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda. Quem sabe conhecer um pouquinho mais sobre essa série, essa série que eu me empenhei tanto para trazer aqui pro canal. Quem sabe aí mais alguém já seja convertido para virar macumbeiro, né? E se inscrevam no canal, se vocês gostarem desses temas que eu tô trazendo aqui pra vocês, se inscrevam, participem aqui do canal e vamos nos desenvolver juntos, vamos crescer e evoluir juntos. Venha pra essa caminhada comigo, tá bom? Um beijo, pessoal, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muito axé, que Mamãe Oxum esteja sempre presente na vida de vocês, que Papai Oxóssi não deixe faltar nada, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!